Porque o Ethereum pode colapsar. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. A gente vai falar exatamente do Ethereum 2.0, que é o Ethereum Proof of Stake, onde você coloca Ethereums em stake em troca de rendimentos. E ali onde está o risco, porque quando você faz isso, você troca o seu Ethereum por um contrato de Ethereum. Qual é o problema disso? Que esses contratos de Ethereum podem ser negociados livremente no mercado. Em alguns momentos, esse contrato de Ethereum ele perdeu a paridade com o Ethereum algumas vezes. Então, antes da gente falar sobre isso, você deve ficar imaginando que eu só vou falar mal do Ethereum, mas não, eu vou falar algumas coisas interessantes também, se você ficar até o final do vídeo. Primeira coisa que eu quero falar antes deste colapso é exatamente o fato de como funciona a dinâmica de compra e venda de mercado. Imagine que você vê uma ação se valorizando, né? Aquela cotação, o preço de uma cotação é o valor da última negociação que aconteceu do contrato e de duas partes. Então imagine que você quer vender um ativo, né? E outra pessoa quer comprar. Então a partir do momento que você vende e a outra pessoa compra, houve uma negociação de preço. E a cotação que está lá é exatamente a cotação, né? A negociação que aconteceu é exatamente aquele preço que está lá no gráfico. Então, como funciona, né, essa dinâmica de mercado das criptomoedas? Imagine uma moeda e ele quer vender essa moeda. E vamos supor que outra pessoa pega e diz: essa moeda eu compro por $2. Então a negociação passa a ser a partir de $2. Qual é o problema a partir disso? Quem compra a moeda deveria ter um objetivo por trás. Por que eu vou comprar uma coisa só na perspectiva de vender um pouco mais caro depois? Aí onde que está o risco. Porque pode chegar um momento em que não tenha mais ninguém para comprar de você. O que acontece é que você não vai ter mais ninguém para vender e você passa a vender isso aí por qualquer preço. É onde começa a desvalorização de qualquer, seja lá um ativo ou uma ação. E onde está o problema desse contrato de Ethereum? A gente vai falar sobre isso. Imagine que uma pessoa quer comprar um Ethereum para fazer, né, um contrato dentro da rede Ethereum. Sei lá, colocar, por exemplo, um empréstimo colateralizado. Vamos supor que você pega seus bitcoins, envia para uma corretora que, né, faz custódia de Bitcoin e ele troca para um recibo dentro da rede Ethereum. Então você pega esses bitcoins, você recebe, né, um recibo de Bitcoin e consegue navegar dentro da rede Ethereum, colocando esses bitcoins como colateral, porém você precisa pagar essas taxas dentro da rede com o token Ethereum. Então você comprou o Ethereum com o objetivo de pagar taxa. Onde que está o outro problema? O Ethereum ele tem uma inflação ilimitada, ou seja, a quantidade de tokens em circulação ela é infinita. Ou seja, você pode, não é que você possa, né, mas pode ser criado os Ethereums de forma infinita. Ele não tem uma quantidade máxima, né, como assim, como o Bitcoin, que ele é limitado a 21 milhões de unidades, e o Bitcoin ele tem uma política monetária de forma matemática para que esses Bitcoins não entrem dentro do mercado de qualquer forma. Né? Ele tem uma quantidade diária limitada para entrar e não é de qualquer forma que você consegue esses Bitcoins. Você consegue esse Bitcoin a partir de força de trabalho. Já no Ethereum, novos Ethereums estão entrando no mercado a partir de validação. E você pode agora, a partir desse stake de Ethereum, participar de um pool para você ganhar rendimento dessa pool. Então você ganha ali rendimento, sei lá, em torno de 4% ao ano, e você recebe exatamente esse stake, aliás, esse contrato. E é nesse contrato que você vai receber o seu rendimento. E é onde está o problema. E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Está vendo o site chamado CoinGecko. Então, se a gente clicar aqui ó, em Ethereum, você vai ver que a quantidade de Ethereum máximo, fornecimento máximo, aqui tem esse símbolo que significa infinito. E a quantidade de Ethereums que tem em circulação hoje é em torno de 21 milhões 200 mil Ethereums. Aliás, 200 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro alocado, né, no Ethereum. Então vemos que tem esse fornecimento e ele não é limitado. Aí o que criaram, né, para tentar a inflação do Ethereum? Criaram uma coisa chamada do Ethereum, ou seja, quanto mais pessoas vão usando o Ethereum ali, esses Ethereums vão queimando. Então, quando você faz, por exemplo, um contrato de Ethereum,
além daquelas taxas de gás que você paga, parte dessa taxa de gás é queimada. E se a gente ver aqui nesse site chamado Ultra Southern Money, você tem aqui ó, o supply change, que é exatamente o supply que foi queimado. Aqui a gente está numa previsão de 7 dias. Então, aqui quantidade de etéreos que foi queimada em 7 dias, correto? Então você deve ficar se perguntando, então isso é muito legal. Vai acontecer uma deflação no etéreo, ou seja, mais etéreos sendo queimados. Você está correto, porém tem várias pegadinhas nisso. Por quê? Etéreos são queimados. Mas para que etéreos sejam queimados, a rede tem que ser utilizada. O token ETH ele tem que ser utilizado. Se poucas pessoas utilizarem, não tiver demanda por esse token de utilização, esse token não será queimado. Então acontece que a entrada de Ethereum no mercado ela pode ser maior do que a queima. Se a gente aumentar aqui o tempo, aqui, sei lá, para 6 meses, a gente vê que desde o merge, que foi lá onde aconteceu, de Ethereum, né, 2.0, a gente se tinha no mercado em torno de 120 milhões e 500 mil Ethereums, e agora a gente tem aproximadamente 120 milhões 200 mil Ethereums. Então você deve ficar pensando também, legal, então tem queima de Ethereum, tem Ethereum em stake, então isso deve Ethereum. Sim e não. Existem outras pegadinhas associadas a isso. Se a gente for lá para baixo, onde tem esse Ultra Southern Money, você vê que vermelho você tem a quantidade de etéreos que estão em carteiras ou em corretores, em carteiras de corretores. Veja que a maior parte. Esse aqui em roxo são os etéreos em contrato, seja, sei lá, em colateralizados ou para fazer pool de liquidez. E esses etéreos em contrato nem está aumentando desde o merge, né? E nem está diminuindo. Agora, o que está aumentando é esse em verde aqui, que significa a quantidade de etéreo que tem em contrato de stake, para você ganhar aquele rendimento. Você vê que está aumentando. Está se perguntando, se mais pessoas estão colocando Ethereum em stake, então existe uma escassez. Porque a demanda está para colocar Ethereum em stake e as pessoas não estão interessadas em vender. Pois é, este é o problema. Pessoas estão pegando Ethereum para colocar em stake, correto? Então seria, de fato, né, uma escassez. Mas qual é o problema? Quando a gente coloca Ethereum em stake, que o mais conhecido dele é o Lido Finance, Stake Ether, que é este STETH. E tem aqui em torno de... Deixa eu voltar aqui para dólar. Né? Tem, esse aqui é um deles, tem outros, né? Esse aqui é o mais conhecido e o que tem mais, né? Em torno de 13 bilhões. Se a gente clicar aqui nele, nesse contrato de Ethereum, você vai ver que o preço desse contrato de Ethereum ele é cotado em Ethereum, porque você coloca os Ethereum em stake e se você quiser trocar de volta para Ethereum, ele tem que ser no mesmo valor. Qual é o problema? Tá? Vamos lá para baixo e você vai ver aqui algumas das bolsas que você pode negociar esse contrato de Ethereum. Ou seja, aqui na Curve você tem STETH, que você pode trocar, né, para Ethereum, de Ethereum para esse contrato de Ethereum. Qual é o problema aqui? O problema é que esse contrato de Ethereum, STETH, você pode trocar livremente por dólar. Ou seja, você não precisa necessariamente voltar para Ethereum para se desfazer desses contratos de Ethereum. Ou seja, você vê aqui que a BitGet tem esse contrato de Ethereum, a Bybit tem esse contrato de Ethereum, a própria acho que na Uniswap você consegue fazer isso também. Veja na Curve você consegue fazer isso. Se você colocar Ethereum na Binance, você vai trocar esse Ethereum, no caso de stake, né, para um chamado BETH. Que esse BETH também pode ser trocado livremente por dólar, ou seja, o dólar stablecoin livremente. O que significa? Aí a gente volta lá para esse site aqui, Ultra Southern Money, e a gente vai ver que todos esses etéreos que estão colocados aqui em stake, eles são negociados livremente no mercado. Ou seja, o que era para ser, né, escasso, também está jogado no mercado. Então, a quantidade de Ethereum em stake aqui não importa, né, para a escassez do Ethereum. O que está importando aqui, o que a gente consegue enxergar, é apenas a queima. Por quê? Porque esses contratos de Ethereum também causam uma grande inflação no mercado. Então, infelizmente,
né, isso daqui não passa de uma grande pegadinha, né? Vamos falar de uma coisa legal, né? Quando a gente fala se algo dá lucro ou não, é se essa empresa dá lucro, né? Sei lá, um contrato no caso de criptomoedas, a gente fala se esse protocolo dá lucro. O Ethereum, ele aqui é o que mais gera taxas. O que é gerado essas taxas? Lembra que quando a gente faz uma transferência de Ethereum, faz um contrato na rede Ethereum, é cobrado uma pequena taxa, né? A gente chama taxa de gás. Então, esses Ethereums aqui, ó, de todas as transações que são feitas, de transações diárias, você vê aqui que a gente tem em torno de 4 milhões. Então, o Ethereum, ele é o protocolo que mais gera taxas, sei lá, de contratos e também de transação. Por quê? Porque dentro do Ethereum, você pode ter ali stablecoins, né? Você pode fazer contratos, você pode ter recibos, sei lá, de bitcoins e outros tokens, fazer pools de liquidez, né? Troca de ativo por outro dentro da corretora descentralizada. Se a gente olhar aqui lá embaixo, veja que as grandes queimas, né, acontecem dentro aqui da Uniswap, né, no próprio Tether, né, que é um stablecoin, transações que são acontecidas aqui utilizando essa stablecoin, dentro da MetaMask, na Layer 2, né, Arbitrum. Então existe uma grande, a gente vê que existe uma grande demanda pelo Ethereum, mas esse stake aqui, esse contrato de stake aqui é o problema. Novamente, vou mostrar mais um problema. Se a gente voltar aqui e cotar esse contrato aqui em Ethereum, vamos botar aqui ó, ETH, ó, vamos cotar em Ethereum, veja que esse contrato ele tem que valer 1 com Ethereum, paridade, assim como stablecoin. Uma stablecoin deve valer $1, certo? No caso, um stablecoin cotado em dólar. Vamos lá para baixo e vamos colocar aqui máximo. Veja que esse contrato, STTH, que é um deles, né, ele perde a paridade em alguns momentos. Se você olhar aqui, ó, veja que aqui em abril de 2022, esse contrato perdeu a paridade com o Ethereum, o que causou um grande colapso no mercado. Se a gente olhar aqui, veja que essa cotação aqui é Ethereum Bitcoin, tá? Isso gerou um grande colapso no Ethereum, tanto né, no próprio contrato do Ethereum, quanto no próprio preço do Ethereum, tanto em relação a Bitcoin, quanto em relação a dólar, certo? Então, qual é um dos riscos desse contrato de Ethereum? É que as pessoas comecem a vender esse contrato de Ethereum e isso perca a paridade do Ethereum, fazendo grande colapso no mercado. Pode acontecer igual a Terra Luna? Eu acredito que sim. Se eles encontrarem alguma vulnerabilidade, que eles comecem a emitir esses tokens de forma descontrolada, né? E além do mais, né, as pessoas que têm esse contrato de Ethereum comecem a jogar no mercado, as pessoas que têm Ethereum, né, que ó, você pegou seu Ethereum, trocou por esse contrato. E esse Ethereum, será que estão na mão de validadores? Se eles conseguirem destravar esses Ethereum, novamente, ou seja, você dobrou a quantidade de Ethereum. Então, você tem uma inflação absurda. Bom, falando de preço em relação ao Bitcoin, né, essas linhas verticais aqui, rosas, indicam um halving do Bitcoin. Veja que o Ethereum ele sempre vive à sombra do Bitcoin. Por quê? Porque o Ethereum ele se valoriza quando o Bitcoin se valoriza. Ele passa a se valorizar mais do que o Bitcoin porque ele tem uma capitalização do mercado menor do que o Bitcoin, e quando você entra né, dinheiro em um ativo que ele tem uma capitalização menor, acontece que ele tem uma valorização maior. Então, tem a outra parte de você pegar, fazer contratos da lei do Ethereum, ter uma demanda para isso, acho bacana, tá? Mas essa parte aqui, essa política monetária aqui do Ethereum, não tá legal. Essa é a minha visão, que não tá legal e pode gerar um grande colapso novamente aqui na rede, tá? Na rede de todo o mercado. Então, positivas, tá? Veja que após o halving do Bitcoin, passou aproximadamente 50 semanas, esse é o gráfico semanal. 50 semanas aqui para o preço do Ethereum em relação a Bitcoin atingir uma alta histórica. Eu acredito que possa acontecer novamente, tá? Ou seja, 50 semanas, após 50 semanas, o Ethereum fazer uma alta contra o Bitcoin. E essa alta ser
apenas, né, a magnitude desse canal aqui, lateral. Veja que se a gente olhar aqui, ó, o Ethereum, né, depois que teve essa alta, começou a fazer uma cunha de alta que geralmente rompe para baixo. Foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento, o Ethereum está fazendo uma cunha de baixa e a perspectiva é romper para cima. Eu acredito que ele vai continuar nessa baixa até o halving e a partir do halving ele fazer uma alta contra o Bitcoin para novamente corrigir. Se essa política monetária aqui dos contratos de Ethereum não forem melhorados, tá? E esses tokens aqui continuarem sendo negociados livremente, eu acho que isso pode causar o próximo bear market do mercado, ou seja, o outro grande colapso semelhante à Terra Luna, tá? O Ethereum morrer de fato não Ethereum, mas esses contratos aqui, ó, esse contrato STH como outros, perderem a paridade contra o Ethereum. Quem que vai garantir, né? Os validadores vão te garantir em dólar o mesmo preço em Ethereum? Veja que aqui não garantiram, aqui ó, perdeu a paridade em algum momento. Então era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou também, deixa dislike se você é aí fã do Ethereum, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.